Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caio da equipe do Já Invest e esse é o primeiro vídeo de acompanhamento de resultados do quarto trimestre de 2021. Esse é o trimestre que fecha o ano, para muitas empresas é o trimestre mais importante, que a gente consegue ter uma visão do que aconteceu com a empresa no ano inteiro, né? E para isso a gente aqui no GA vai fazer um acompanhamento bem forte dos resultados desse quarto trimestre. Alguns vão ser em vídeo, alguns vão ser em comentários lá no nosso grupo do Telegram, em relatórios, em áudio. Então, para você não perder nada, já se inscreve lá no nosso canal do Telegram, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Aproveita, deixa o like nesse vídeo se você gostar e se inscreve para você não perder o acompanhamento aqui que a gente fizer por vídeo, beleza? Outro recado que eu tenho que dar para vocês é que hoje o primeiro resultado que saiu foi da Indústrias Home. E a ideia dos vídeos aqui, do acompanhamento, é focar nos pontos principais da empresa e não fazer uma análise completa. Mas se você quiser ver uma análise completa da Indústrias Home, a gente fez e é gratuita aí para você nos comentários também desse vídeo. Recado dado, vamos agora para a análise do quarto trimestre de 2021 da Home. A gente começando aqui pelos destaques, né? Lembrando que eu vou focar aqui no que eu entender que é mais importante para acompanhar na empresa, então nem tudo, eu não vou passar por toda a apresentação. A gente vê que a empresa teve um crescimento de receita de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, né? O quarto trimestre de 2020. E isso já é um ponto de atenção para vocês. Quando a gente for acompanhar os resultados agora no quarto trimestre de 2021, a gente tem que lembrar que a gente está comparando com o ano de 2020, que foi um ano que impactou negativamente e positivamente muitas empresas da Bolsa. Então esses números, né, essas porcentagens podem até enganar. No caso das indústrias home, a gente vai ver mais para frente que na realidade ela não teve um 2020 tão impactado negativamente. Então isso aqui foi um bom resultado na nossa visão, tá? Ela teve também um aumento de EBITDA que acompanhou o aumento da receita aqui, tri contra tri, né, chegando a EBITDA de 85 milhões no trimestre. E aqui chega o ponto mais interessante na minha visão, que é a entrada de pedidos, né? Realmente ela está tendo uma demanda muito forte, né, que vem crescente ao longo de 2021, né, com a recuperação principalmente do mercado internacional. Por incrível que pareça, o mercado nacional, o mercado interno, né, do Brasil, o mercado do Brasil, né, que a Home atende, se recuperou mais rápido até que o mercado internacional, né? Europa, Estados Unidos. Então agora ela está experimentando essa recuperação que vem das outras partes do mundo. E ela finalizou o ano, né, com uma carteira de pedidos, ou seja, pedidos que ela já tem, que ela ainda não faturou, de 795 milhões de reais, com aumento, né, um crescimento de 55% em relação ao 4T de 2020, né? Isso mostra uma recuperação bem forte na indústria, né? Porque a Home, querendo ou não, como a gente vai ver aqui nas linhas de negócio, ela meio que serve a indústria inteira. Então a gente vê uma recuperação forte na Home, que significa quase que imediatamente que a indústria se recuperou bem ao longo de 2021 em comparação de 2020, tá? Passando aqui para outros destaques, essa parte eu vou pular porque tem mais para frente uma melhor forma, então a gente já vai focar nisso. A gente chega aqui em indicadores econômicos relevantes para a Home, né? A gente tem aqui a capacidade instalada, né, que é a utilização das máquinas por parte de toda a indústria, né, que é uma pesquisa que a CNIC faz. E a gente vê que se a gente pega o ano de 2020, que é esse azul clarinho aqui, não sei se vocês vão conseguir acompanhar, a gente vê que o nível de capacidade instalada, ou seja, o nível de utilização do chão de fábrica, é um dos maiores níveis aqui, só perdendo talvez para 2019, que foi o ano de recuperação mais forte aqui do Brasil. E ela teve uma boa recuperação, porém ela já vem caindo, né? O que pode ter acontecido aqui? A indústria, né, é um segmento bem cíclico. A gente teve no segundo semestre de 2021 um aumento muito forte da taxa de juros. Então o que acontece quando uma taxa de juros começa a aumentar de uma forma muito repentina, como a gente teve aqui no Brasil, né, no segundo trimestre de 2021 até o momento, é que as empresas que fazem os pedidos para a Home, né, elas começam a reduzir os pedidos, né, ou seja, a confiança de que a economia vai se aquecer no curto prazo, ela cai, né, a gente vê aqui uma queda na confiança da indústria, então elas freiam um pouco os pedidos, freiam as contratações, começam a ter uma utilização da capacidade instalada menor, então a gente começa a entrar num período recessivo, né? Por isso que é um pouco perigoso você aumentar a taxa de juros tão rápido. Passando aqui para as unidades de negócio, né? Quem vê, se vocês forem ver lá no relatório, né? A Home ela tem basicamente 3 unidades de negócio, que é a principal, que é a Máquinas Home, onde ela vende máquinas para outras indústrias, né, do Brasil, então ela vende para o setor automotivo, o setor agrícola, o setor de embalagens,
e aqui ela demonstra a diversificação que ela tem enfim, cada segmento, né? Não teve nenhuma alteração muito relevante nos segmentos e na diversificação das máquinas home. Nas máquinas BW, né, que é um segmento assim mais customizado da home, né? São máquinas de pedidos de ciclo mais longo, demora às vezes 1 ano para entregar uma máquina de um pedido que seja feito para BW. Então a gente vê que teve alguns impactos bem fortes aqui ao longo do ano de 2021. Né? A gente vê que o setor automotivo e o setor aeroespacial, que eram 2 setores que ela atendia, não fizeram nenhum pedido ao longo de 2021. E isso a gente vai ver que impactou bastante os resultados da BW no ano mesmo de 2021, tá? Porém, é uma empresa que não tem uma relevância tão grande dentro do resultado da Home, então ela perdendo esses 2 setores aqui ao longo de 2021, não chegou a impactar tão negativamente assim a Home. E a linha de fundidos e usinados que vem crescendo muito bem, né? A gente vai ver, a Home ela tem um market share muito forte em usinagem para o setor de energia, né? Principalmente energia eólica, e vem crescendo muito forte. A gente vê que é interessante que mesmo crescendo de energia, os outros de automotivo comercial, construção e agricultura vem crescendo até mais, fazendo com que seja diluído a concentração aqui de energia naturalmente, né? É uma diluição boa, uma diluição com crescimento. Aqui, faturamentos por unidade de negócio, né? Eu vou começar pelo faturamento por região geográfica, porque eu acredito que vai ser mais fácil de vocês entenderem aqui. A gente vê que a empresa tinha em 2020 uma concentração aqui no Brasil de 60% e aumentou para 68%, justamente pelo que eu falei, né? O Brasil ele demonstrou uma recuperação da indústria muito mais rápida do que acho que qualquer um esperava, né? Enquanto isso, a BW e a parte, né, enfim, os pedidos para a Europa, para os Estados Unidos ainda não tinham voltado com tanta velocidade, o que fez com que, mesmo aumentando, né, crescendo a receita no mercado externo, o Brasil crescesse mais do que as vendas para o exterior. Né? Então a empresa hoje ela tem basicamente aqui 30% da receita dela vindo de fora do Brasil. E dessa receita dela, né, a gente vê que, como o Brasil teve essa recuperação mais rápida, as máquinas home ganharam uma relevância maior dentro da divisão de receitas da empresa, hoje representando aqui um pouco mais de 50%, somado de fundidos e usinados aqui, que somam quase 30% já das receitas da home, né, no ano de 2021. Passando agora para a parte, acho que é mais relevante aqui no resultado da home, tá? A entrada de pedidos e a carteira de pedidos, tá? Começando aqui pela carteira de pedidos, a gente vê que foi bem interessante o ano de 2021 para a empresa, tá? Ela finalizou o ano com uma carteira de pedidos, como eu falei, de 795 milhões de reais. Isso é 55% acima do mesmo período do ano passado, né? Então a gente tem hoje uma visão de que a Home ela tem um faturamento possível para o ano que vem, pelo menos de carteira de pedidos que ela tem, com uma perspectiva 55% maior do que no final do ano de 2020, mostrando aí que a indústria vem se recuperando muito forte no Brasil. Falando da entrada de pedidos, né, ela teve ao longo do ano de 2021 uma entrada de pedidos 61% maior do que 2020, mas a gente vai ver, como eu falei para vocês, que o resultado, né, os pedidos, a receita da Home em 2020, ela não foi tão impactada negativamente assim pela pandemia. Então esse resultado foi 61% em cima de um resultado que já era bom, tá? Então realmente a empresa tem conseguido crescer bastante, com exceção da linha BW, né, que tem tido um impacto, eles não têm conseguido vender tanto. A gente vai ver que é uma linha que eles vendem 10, 11, 12 máquinas por ano, com valores muito altos, e aí quando você deixa de vender uma delas, você acaba não conseguindo diluir um custo e acaba perdendo margem, impactando o resultado, tá? Passando aqui para a estrutura de custos, a empresa teve um aumento nos custos com o material, né? Enfim, aumento do dólar, aumento da própria inflação, os custos de importação, as commodities que ela usa, ferro, sucata. Então ela teve um maior nível de custos aqui que ela informou no call que ela conseguiu repassar para os clientes dela, né? Por meio dos contratos que ela tem firmados com os clientes dela. Falando aqui de lucro bruto, né, e da margem da empresa, a gente vê que é uma empresa bem cíclica, né? Se a gente pega ali de 2019, todo trimestre aí é um sobe e desce bem complicado de analisar,
Por isso que é sempre importante nesse tipo de empresa mais cíclica a gente esquecer esse ruído trimestral, né, e focar no resultado anual. E quando a gente olha o resultado anual de lucro bruto da empresa, a gente vê um crescimento bem forte de lucro bruto e um crescimento interessante aqui de margem bruta, tá? A empresa explicou isso informando que ela conseguiu controlar os custos, por mais que os custos subiram ao longo de 2021, commodity, dólar, ela teve uma receita que subiu mais do que os custos e ela conseguiu diluir melhor esses custos, melhorando as margens de todas as linhas de negócio, com exceção da BW que eu já expliquei aqui. Falando aqui de lucro líquido e margem operacional, né? Novamente, o trimestral é bem complicado de analisar, mas se a gente se distancia um pouco e olha o anual, a gente vê que a empresa, por exemplo, no ano de 2016, quando a gente teve aumento de taxa de juros, desaquecimento da indústria, desemprego, a gente vê que a empresa é impactada muito fortemente e acaba dando até prejuízo, tá? Então, a Home é uma empresa que você tem que ter e tomar, se você quiser ter ela na sua carteira, né, você tem que tomar esse cuidado com os ciclos econômicos, principalmente do país aqui, internos, porque ela tem uma exposição muito forte ao Brasil, tá? Mesmo assim, ela teve um bom resultado na nossa visão, tá? Um crescimento aqui de lucro líquido expressivo de 2020 para 2021, com ganho de margem operacional aí, muito por conta do controle de custos, tá? O EBITDA aqui basicamente reflete o que a gente viu no lucro bruto e no lucro líquido, um aumento aqui do EBITDA, um crescimento das margens interessantes, né? A gente tem que lembrar também que a empresa é impactada positivamente com o câmbio, enfim, teve um aumento ao longo de 2020 e 2021. O lucro líquido e a margem líquida, né? Comparando o lucro líquido e a margem líquida anual, a gente vê que ela saiu de um lucro líquido de 101 milhões e foi para 159 milhões de reais, né? Um crescimento aí de praticamente 50% ano contra ano, mantendo uma margem líquida ali sustentável, porém, assim, um pouco acima dos últimos anos. Então, a gente tem o entendimento de que é uma margem líquida que não vai se manter nos próximos anos. Falando aqui pelo desempenho por unidade de negócio, né, a gente vê, que é um outro slide bem interessante da apresentação, a gente vê que as máquinas home são realmente a linha de negócio principal da empresa, onde ela tem o maior nível de receita e a maior margem bruta enfim, margem EBITDA, que vem também crescendo, né? Principalmente a margem EBITDA aqui crescendo. Bom, e as máquinas BW aqui, ela está um pouco estagnada desde 2019, e a gente vê que, como ela não está conseguindo vender e diluir tão bem os custos, ela está até perdendo um pouquinho de margem EBITDA aqui, impactando negativamente os resultados da Home. A parte de fundidos e usinados está realmente indo muito bem, né? A gente vê um crescimento muito forte em 2019, 2020 e 2021, com as margens, tanto o EBITDA quanto a margem bruta se mantendo, né? Até crescendo aqui a margem EBITDA. Então é uma linha de negócio que está indo muito bem, muito impactada positivamente por a parte de energia eólica que tem crescido muito no Brasil e deve crescer aí para os próximos anos, tá? Falando agora da posição de caixa aqui da empresa, né, ela terminou o ano com uma dívida líquida de 45 milhões, então a gente vê que é uma dívida líquida bem tranquila, né, é uma empresa que tem um EBITDA aí no trimestre que a gente viu ali de 85 milhões no trimestre, 253 no ano, então é uma dívida líquida que não preocupa realmente. E aqui ela trouxe um slide mostrando o comportamento das ações, eu achei interessante trazer aqui também, né. É uma empresa que a gente vê que é realmente bem cíclica, né? Ela subiu bastante ali ao longo do ano de 2020, enquanto as taxas de juros estiveram baixas, o setor industrial aquecendo, enfim, mais gente entrando na bolsa. E aí, quando o mercado começou a perceber a virada de ciclo, né, uma possível recessão que a gente vai enfrentar agora no ano de 2022, ela já caiu muito rápido, né? Então, assim, ela é muito precificada com base nos ciclos econômicos. Então, é uma empresa um pouquinho complicada de você ter na carteira, mas ela é uma empresa que entrega resultado, tem bons resultados, tem um modelo de negócio bem interessante, com boas vantagens competitivas. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou também ler o relatório lá que está disponível para vocês. No mais é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixa no comentário, entra lá no nosso canal do Telegram, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais, porque o acompanhamento que a gente vai fazer dos resultados do quarto trimestre de 2021 vai ser o melhor acompanhamento que a gente já fez até agora, então a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês. No mais é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.